Olá, meu nome é Guilherme Sampieri Santinho, eu serei o professor da disciplina Legislação Trabalhista e Previdenciária do nosso curso. Neste módulo, nós verificaremos as características, as finalidades e os princípios relacionados ao direito do trabalho. Inicialmente, é importante destacar que o direito do trabalho não é um direito recente, né? Ele é um direito que tem mais ou menos 200 anos. Não é um direito tão antigo como as outras áreas do direito, como, por exemplo, direito civil ou direito comercial, mas é um direito recente. E é um direito que tem origem não apenas no Brasil. Na realidade, o Brasil importou este direito. É um direito que nasceu inicialmente na Europa, principalmente com o movimento da Revolução Industrial, um movimento em que houve a migração da população rural para a região urbana, e neste movimento de migração da população rural para a população urbana, houve uma grande modificação das formas de trabalho. O direito do trabalho, ele nasce dessa nova divisão do trabalho. Anteriormente a ele, nós tínhamos o que chamávamos de corporações de ofício. Nas suas aulas do ensino médio, você estudou um pouco sobre isso, em que as pessoas trabalhavam, aprendiam um ofício com uma pessoa que ficava com ela durante vários e vários anos, ensinando a como trabalhar, como fazer essas atividades. Ocorre que nessa nova divisão do trabalho, que é o direito do trabalho, ela exige uma situação em que o trabalhador não conhece mais todo o processo produtivo como anteriormente ele conhecia ou estava ciente de como fazer esse trabalho. Anteriormente, nas relações de corporações de ofício, as pessoas conheciam o trabalho do começo ao fim. Por exemplo, um carpinteiro, ele sabia qual árvore que ele ia cortar, como que ele ia cortar a árvore, como ele ia transportar a árvore, como que ele ia tratar a madeira, como que ele ia cortar a madeira, como que ele ia fazer todas as etapas até chegar em um armário ou uma cômoda. Hoje, com a divisão do trabalho a partir da Revolução Industrial, o empregado só está adstrito e vinculado a saber o que ele faz e o que ele sabe fazer diante das determinações do empregador. Ou seja, o empregado ele só vai saber fazer e só vai poder fazer algumas atividades que o empregador permita que ele faça. Não conhece toda a atividade. Então, a origem do direito do trabalho se pauta principalmente nesse caráter da Revolução Industrial, em que as pessoas saem do movimento rural e vão para o movimento urbano, que nós denominamos de cosmopolitismo. Esse movimento urbano, que sai da parte rural e vai para a área urbana, permite uma série de modificações, tanto dentro da indústria, como nós acabamos de mencionar, que é uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de relacionar, como também uma parte importantíssima, que é a associação. Não está nos nossos slides, mas a associação, que é a capacidade das pessoas se encontrarem, se reunirem e identificarem as situações em que elas não possuem direitos, identificarem os mesmos problemas, identificarem as mesmas ideias e mesmas soluções para o que elas querem. Essas possibilidades de associação deu direito no mundo ao que a gente chama o direito de greve, que é a possibilidade de se associar em grupo para, em grupo, poderem reivindicar os seus direitos. Então, a origem do direito do trabalho pauta-se muito nesse movimento de urbanização, que sai da parte rural para ir para a parte urbana, em virtude da Revolução Industrial, em que as pessoas são necessárias para o trabalho nas regiões urbanas e com meios de capital, com novas tecnologias. Há uma nova forma de divisão do trabalho, certo? Essa divisão do trabalho, ela é pautada com o empregador controlando todas as etapas do trabalho, que é importantíssimos para verificarmos em módulos futuros como que funciona o vínculo de emprego. Vou fazer um spoiler aqui para vocês, que é a subordinação. Essa nova divisão do trabalho implica aí subordinação. Importante destacar também, pessoal, que neste momento, né, antes dessa virada do direito do trabalho,
as partes, tanto empregado quanto empregador, presumiam-se que eles eram iguais. Então, o grande industrial contratavam pessoas que não sabiam ler, não sabiam quais são os seus direitos, o que tinha que fazer, qual que era a jornada, qual que era o risco do ambiente. E essas relações com a presunção de igualdade, ela é uma presunção que existia antes do direito do trabalho. E o direito do trabalho vem mitigar e até suprimir, em alguns casos, essa presunção de igualdade entre empregado e empregador, o que permite, mais para frente, uma nova configuração. Então, a origem do direito do trabalho pauta nessas etapas, e além dessas, que não estão no slide, mas eu vou destacar para vocês, que é a caráter de associação, que é onde nasce o direito do trabalho. Essas modificações permitem uma nova forma de relacionamento entre as pessoas, em que exige uma modificação da forma de tratar e assegurar os direitos destes trabalhadores. Então, buscando haver entendendo que as pessoas não são iguais, entendendo que existe uma nova forma de relacionamento entre as pessoas, entendendo que existe uma nova dinâmica de trabalho, os estados, importante destacar isso, são os estados, começam a produzir leis e normas que passam a proteger estes trabalhadores. Temos que destacar que em 1800 as crianças, as mulheres e os homens, todos eles eram tratados de uma forma bem diferente do que entendemos hoje. Não havia uma igualdade salarial entre essas pessoas e todos os empregadores entendiam que todas as pessoas poderiam trabalhar em condições idênticas. Então, mulheres grávidas em ambiente insalubre, crianças trabalhando à noite, homens trabalhando muitas e muitas horas por dia. Então, a lei de Peel, certo? Na Inglaterra, em 1802, ela começa a modificar essas regras, certo? Ela introduz uma jornada limite de 12 horas de trabalho por dia nas fábricas e não podia haver o trabalho noturno, ou seja, já em 1802 começa a haver uma série de proteções, principalmente com relação às crianças, e uma limitação de trabalho para elas. As leis vão modificando ao longo dos tempos e destacamos aqui mais duas outras normas ao redor do mundo muito relevantes. A Constituição do México, que introduz dentro da sua disposição genérica da Constituição uma série de dispositivos que protegem o trabalhador, isso há mais de 100 anos atrás. E depois a Constituição de Weimar, após a Primeira Guerra Mundial, em que também prevê uma série de proteções para o empregado. Essa série de proteções ao empregado permite uma série de modificações nas relações jurídicas dentro desses países. De forma universal, ou digamos assim, mundial, em 1919, com o fim da Primeira Guerra Mundial, fica aprovada a necessidade da constituição da OIT, certo? O que aconteceu com o Tratado de Versalhes em 1919. E a OIT é uma organização internacional que compõe diversos países do mundo, é uma das organizações internacionais que tem mais de 150 países que são signatários, ou seja, que buscam a melhorar e entender que o trabalho, a atividade de emprego, ela precisa de uma determinada proteção, e dentro dessa proteção, dentro do direito internacional da OIT, é importante destacar que ele permite que os estados discutam situações em que criem-se políticas públicas mundiais. Por exemplo, uma política pública de proteção à criança com relação ao trabalho. Sim, de fato, diversos países do mundo têm idades diferentes para a proteção da criança. Contudo, em esses países, tem proteção da criança. Eles reconhecem que a criança tem que ser protegida. Alguns países com 12, outros com 13, outros com 14, outros com 16 anos. Então, o Tratado Internacional de Versalhes criou a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que é uma organização supranacional, uma organização internacional, uma organização que é custeada pelos estados e que visa estabelecer políticas públicas relacionadas à proteção do trabalho e à forma de trabalho ao redor do mundo. Tá,
ok? Então, por exemplo, situações relacionadas à definição de trabalho escravo, jornada de trabalho, condições de trabalho, a OIT cria políticas públicas. Lógico, cada país pode estipular e criar sua própria política pública. Porém, a OIT pode criar de uma maneira genérica políticas públicas mais gerais em relação a esses assuntos. No Brasil, a forma de evolução da legislação trabalhista no Brasil tem uma outra característica. Ela começa a acontecer muito mais tarde em países como a Inglaterra. Então, uma proteção brasileira com relação ao trabalho infantil só acontece em 1891, certo? A organização de sindicatos rurais em 1903. A organização de empregados urbanos apenas em 1907. Porém, é importante destacar que isso não fica muito claro quando nós lemos diversos livros, mas não havia até a década de 40 uma sistematização, ou seja, um local no sentido de um documento único em que previa regras gerais para todas as atividades de trabalho. Não havia isso. Então, havia as leis esparsas, leis relacionadas a menor, trabalhador rural, trabalhador urbano. E por que isso era muito interessante? E por que isso se deve no Brasil? Porque é importante destacar que o Brasil era um país rural, até principalmente a década de 60. Com a década de 40, nós começamos uma etapa de industrialização. E como nós falamos lá no primeiro slide, o processo de direito do trabalho ele ganha forma, ele ganha força quando há um processo de cosmopolitização, ou seja, as pessoas passam a atuar em ambiente urbano, ambiente concentrado, em que passam a se encontrar mais, ver mais, encontrar conflitos que se identificam, certo? Então, o Brasil cria, em 1943, a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que é o decreto 5752, vigente até hoje, teve modificações em 2017, mas esta legislação é uma legislação que busca sistematizar as legislações trabalhistas. Importante destacar que esta aglutinação de normas não é uma aglutinação muito organizada, não é uma organização muito sistematizada. Ela, na verdade, ele é uma aglutinação de normas que eram espalhadas dentro de uma única norma para facilitar o manuseio e encontrar as normas. Lembrando, né, pessoal, estamos em 1943, não havia internet, certo? O telefone, poucas pessoas tinham acesso, poucas pessoas sabiam ler. Então, é importante destacar que é um passo muito grande dado em 1943 para prever essas normas. Lembrando que o conceito, por exemplo, de empregado e empregador é desde esta época. As questões relacionadas a jornadas de trabalho vem evoluindo ao longo do tempo, mas tem seus fundamentos desde essa época. Tá? Então, hoje a gente tem uma legislação trabalhista com mais de 80 anos, em que 50% dela ainda é originária desse momento. Em 1988, houve uma grande modificação na forma de entender o direito do trabalho. Por quê? O direito do trabalho, até 1988, ele tinha algumas normas previstas em constituições anteriores, porém, em 88, foi inserida dentro da Constituição brasileira uma série de normas, como, por exemplo, a impossibilidade de se pagar horas extras com valor inferior a 50%. Está escrito na Constituição Federal. E isso não pode ser diminuído nem retirado, nem por emenda constitucional. Então, em 1988, houve uma grande mudança de colocar em normas mais protetivas, mais fortes, mais difíceis de serem mudadas, alguns direitos trabalhistas. Então, a Constituição Federal de 88 estabelece em seu artigo 7º, nos incisos 1 ao 34, ao qual eu sugiro que vocês acessem a internet, no site do Planalto, Constituição Federal, e deem uma olhada nos incisos para ver quais são os incisos que tem ali, para que vocês vejam quais são os direitos assegurados aos trabalhadores. Esses direitos assegurados aos trabalhadores são trabalhadores empregados, empregado doméstico e trabalhador avulso. Esses são os direitos assegurados a estes empregados, certo? Então, a Constituição Federal tem uma série de direitos.
e esses direitos são muito difíceis de serem modificados. Então, este é o grande panorama que nós temos hoje no Brasil com relação à legislação trabalhista. Então, pessoal, é importante destacar com muita característica e com muita peculiaridade que os fundamentos do direito do trabalho no Brasil são pautados em uma origem que sai da área rural para ir para a área urbana, em que há uma grande modificação dessa estrutura, das formas de se relacionar, e a nossa estrutura trabalhista é uma estrutura trabalhista que visa proteger o empregado. Então, o fundamento do direito do trabalho no Brasil, ele se pauta, primeiramente, no reconhecimento de uma relação contratual desigual. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu quero dizer que numa relação entre empregado e empregador, esta relação entre eles é uma relação desigual. Como assim desigual? Ora, você não pode entender que um trabalhador ele consegue ingressar numa relação de trabalho negociando as condições de trabalho. A pessoa que vai procurar seu primeiro emprego já decide quanto que ele vai ganhar. Qual que vai ser a jornada de trabalho dele? E o empregador, do outro lado, ele olha para aquela situação e verifica, olha, vamos negociar. Muitas vezes as relações de trabalho, na maioria das vezes, é uma relação de trabalho desigual e a gente chama também por adesão, na qual o empregador estipula quais são as regras de trabalho. Olha, você vai trabalhar das 8 às 5, da 8 da manhã às 5 da tarde, com uma hora de almoço. De segunda a sexta-feira, e vai ganhar uma jornada equivalente a 2 salários mínimos, ou 3 salários mínimos. Perfeito. Essa é a jornada de trabalho em que o empregado concorda ou não concorda com essa situação, tá? Então, as relações de trabalho, elas são pautadas nessa situação em que se reconhece uma relação contratual desigual e que por haver uma relação desigual, ou seja, empregado não consegue negociar e dispor dos mesmos direitos e relações que o empregador. E por essa razão, o Estado realiza uma série de dispositivos e leis para que essas relações sejam igualadas, para que não haja abuso do empregador, de quem, em regra, detém o poder econômico e de quem dita as regras de como vai ser contratado. Então, por exemplo, normas de proteção não é apenas para proteger o empregado, era para proteger também a saúde e a estrutura que a gente vive. O que eu quero dizer com isso? Imagina a seguinte situação: um empregado que trabalha 12 horas por dia, de segunda a sábado. 12 horas por dia, nós estamos falando, ele está trabalhando em torno, então, aí de 72 horas por semana. Nossa, ele pode trabalhar... Tá, ele está recebendo hora extra? Ele está até recebendo hora extras, 4 horas extras por dia, porque são 8 horas normais de trabalho, mais 4 horas extras por dia. Acontece que esse trabalhador, depois de um tempo, ele não é mais um cidadão da maneira como o Estado brasileiro entende que ele tem que ser. O que eu quero dizer com isso? Ele não teve tempo para descansar. Ele não tem tempo para ficar com a família dele. Ele não tem tempo para fazer uma atividade física. Ele não tem tempo para estudar. Perceba que esta pessoa, por mais que eles tenha seu direito assegurado, eu quero trabalhar, quero receber, existe um prejuízo tanto para a sociedade, quanto para a saúde, quanto para o próprio indivíduo. Por quê? Esse indivíduo tem uma capacidade de trabalho, trabalhando 72 horas por semana, menor do que as pessoas. Ele vai ter um problema de adoecimento, que vai desaguar no nosso sistema de saúde, onde essa pessoa vai ficar doente e o Estado vai ter que fazer o quê? Custear essa pessoa para futuramente ficar em casa sem fazer nada, porque ela está incapacitada ou doente para o trabalho. Nós temos um problema daí, eventualmente, de alcoolismo, podemos ter um problema de doença, uso de drogas, porque a pessoa acaba ficando deprimida, certo? Então, o Estado tem que realizar uma proteção para assegurar uma viabilidade mínima ou máxima de trabalho que ele tem que fazer. Uma proteção mínima em que assegura que o empregado não pode trabalhar mais do que um número de horas estabelecidas por semana. Caso contrário, isso vai gerar um grande problema para o sistema brasileiro. Percebam isso. O trabalho
né? O direito de trabalho é um direito que regula as relações de trabalho produtivas, certo? Regula relações de trabalho capitalistas, regula relações de trabalho até de caráter social. Em que sentido social? No sentido de que temos que assegurar uma sociedade sã, viável, certo? A legislação do trabalho que estipula que existem condições de trabalho que não podem ser realizadas por crianças. Trabalho em carvoaria é proibido para menores de 18 anos. O trabalho em ambiente doméstico, empregado doméstico, não pode ter menor que 18 anos trabalhando, em nenhuma hipótese. É uma regra brasileira, tá? E, na verdade, a questão do trabalho doméstico com menos de 18 anos é uma regra brasileira e adotada em diversos países do mundo, certo? Então, perceba que os fundamentos de trabalho, ele tem que reconhecer uma desigualdade contratual, ele tem que haver uma legislação protetiva trabalhista, ele acontece dentro de um ambiente urbano, e uma outra característica muito interessante, existe uma coisa chamada pluralismo de fontes de direito do trabalho. Como assim pluralismo de direitos de fontes do direito do trabalho? São diversas normas trabalhistas que elas têm uma determinada hierarquia. Então, o direito do trabalho, os direitos relacionados ao empregado, não são apenas da lei. Elas são da lei, são do contrato de trabalho, são da Constituição, são de normas coletivas do trabalho, como, por exemplo, acordo coletivo, convenção coletiva, certo? Então, as fontes do direito do trabalho decorrem de uma série de locais que são feitos, ora pelo Estado, ora pela Constituição, normas de saúde e segurança do trabalho feita pelo presidente da República, norma relacionada a normas coletivas feitas por sindicatos e empresas, o contrato de trabalho. De todas essas normas, o que é mais importante para nós é que essas normas prevêem o seu conteúdo, regras, e as regras mais benéficas são as regras que serão sempre aproveitadas pelo empregado. Né? Importante destacar aqui, pessoal, que temos uma série de princípios que temos que verificar dentro do direito do trabalho. O princípio da proteção do direito do trabalho, ele é um princípio mais importante dentro do direito do trabalho. Ele é subdividido em 3 outros princípios. O princípio indúbio pro operário, em que, havendo uma interpretação numa determinada norma, essa interpretação tem que ser a interpretação mais benéfica para o empregado. Então, se eu tenho uma dubiedade, será que eu interpreto a favor do empregado ou eu interpreto contra? Sempre vai ter que interpretar a favor do empregado. Temos também o princípio da proteção no caráter da norma mais favorável, em que eu tenho 2 normas, a Constituição Federal e a CLT. Até um tempo atrás, a Constituição Federal estipulava que a hora extra era de 50%. E a CLT, observando regras da década de muito tempo atrás, sem estar atualizada com a Constituição Federal, estabelecia 20%. Então, veja, Constituição Federal, 50%, CLT, 20%. Ora, numa situação como essa, qual norma que eu aplico? Aplico a norma mais favorável, a da Constituição Federal, a 50%. Temos também o princípio da proteção da condição mais benéfica. O que significa isso? Ora, eu tenho um contrato de trabalho estabelecido pelo empregador, que foi fechado. Você vai trabalhar 8 horas por dia. Mas o empregador, depois de um tempo que eu estou trabalhando lá, 1 mês, 2 meses, ou 3 meses, ou até logo no começo, apesar de escrever no contrato de trabalho que eu tenho 8 horas de trabalho por dia, o empregador decide que eu vou trabalhar só 6. E essas 6 horas eu fico durante 1 ano trabalhando durante 6 horas. Perceba, pessoal, que essas 6 horas, elas acabam modificando a condição do contrato de trabalho. Essa modificação do contrato de trabalho acaba agregando direito ao empregado. Então, por exemplo, outra situação, o empregado sempre oferece todo mês, além do salário, um exemplo bem complicado, mas oferece 3 roupas para você, 3 peças de roupas, independente de você atingir a meta ou não atingir a meta como vendedor. Perceba que esse direito de você ter 3 peças de roupas todo mês, porque você apenas trabalha lá, não porque é meta, não porque é prêmio por sua produtividade, mas ele quer te dar. Se ele está te dando, isso acaba agregando a sua condição de trabalho, que é a condição mais benéfica, que está previsto no artigo 468 da CLT. Ok, pessoal? Esses 3 princípios são muito importantes e esses 3 princípios estão dentro do princípio da proteção, que é aquele princípio que pauta a proteção do empregado em relação ao empregador, que está dentro da intervenção do Estado. Tá? Temos também o princípio da irrenunciabilidade, ou seja, é um princípio em que o empregado não pode abrir de mão dos seus direitos. O empregado não pode combinar com o empregador na hora de ser contratado, olha, eu quero que você me contrate, porque eu vou abrir mão do 13º, das minhas férias. Ora, esses direitos
são direitos constitucionais. Logo, não é possível eu abrir mão desses direitos. Então, eu não posso renunciar a esses direitos. Ok, pessoal? Então, o princípio da irrenunciabilidade é um princípio do direito do trabalho muito importante, em que o empregado não pode renunciar os seus direitos trabalhistas. Tá? Existe também o princípio da isonomia, que é o princípio em que os trabalhadores, em condições iguais, e a lei, na legislação, vai estipular no artigo 461 da CLT quais são as condições em que o trabalhador são condições iguais. Então, essa situação é uma situação assegurada pela Constituição e pela legislação. Então, não pode um empregado homem ou uma empregada mulher serem tratados de formas diferentes, fazendo as mesmas funções. Então, essas duas pessoas têm que receber salários iguais, têm que ter as mesmas obrigações, serem cobrados da mesma maneira. Não podem ser cobrados de maneiras diferentes. Isso se envolve a questão relacionada à isonomia salarial e a isonomia do direito do trabalho. O princípio da intangibilidade salarial é o princípio que fala o seguinte: olha, o salário não pode ser reduzido nem retirado. Tá? Existe uma única exceção, certo? Situações como, por exemplo, da Covid-19 e situações previstas também pela Constituição Federal, em que o sindicato, por toda a categoria ou dentro de uma determinada empresa, ele reduz o salário para que os trabalhadores mantenham o emprego, por exemplo. Bom, a regra que existe no Brasil é que não se pode reduzir o salário, certo? Não se pode retirar o salário. Tem exceções? Sim, quando o sindicato atua, certo? Na época da Covid e mais uma exceção. Então, são 3 exceções. A exceção também relacionada ao empregado conhecido como hipersuficiente. É um empregado que ganha hoje o equivalente a 2 vezes o teto da Previdência, um pouco mais de 15 mil reais. Esse poderia negociar alguns direitos trabalhistas, inclusive a redução de salário. Tá, ok? Mas o princípio da intangibilidade é um princípio que prevalece para a maioria dos trabalhadores. Existe um outro princípio muito importante no direito do trabalho, conhecido como o princípio da primazia da realidade. Esse princípio fala o seguinte: o que prevalece na hora de se fazer prova, o que se prevalece na hora do que acontece, do que se prevalece para as relações de trabalho é o que existe de fato, não o que está escrito formalmente. Se eu assino um contrato que eu digo que eu ganho 2 mil reais por mês, mas na realidade eu ganho 2 mil reais por mês e eu ganho ainda por fora do meu empregador mais 1.000 reais, eu na realidade ganho 3 mil reais por mês. Lógico, eu tenho que fazer prova dos meus 3 mil reais. Porém, se eu fazendo essa prova, prevalece a realidade com as testemunhas do que o que foi estabelecido no contrato. E por fim, como os princípios relacionados ao direito do trabalho, destacamos aqui também o princípio da continuidade da relação de emprego. O que significa o princípio da continuidade da relação de emprego? É o princípio que fala o seguinte: a relação de emprego, ela é por prazo indeterminado. Todo mundo ingressa no trabalho para trabalhar de forma indeterminada. Tem exceções? De fato, todo princípio tem exceção, certo? Mas o princípio da continuidade da relação de emprego, ele prevê que o empregado tem que trabalhar de forma contínua e o empregador prevê que a relação dele é contínua. Tanto é que a prova para determinar que o empregado foi demitido ou que ele saiu do trabalho é do empregador. Então, não basta simplesmente o empregador falar o seguinte: ele saiu do trabalho em tal data. Não, ele tem que provar isso. Tá? Inverte-se o ônus da prova. Então, o princípio da continuidade da relação de emprego é um princípio que vale no direito do trabalho, em que a relação de emprego ela é contínua, ela tende a perdurar, ela não tende a ser determinada, fixada para uma relação só, para um momento só. Muito bem. Importante destacar aqui com a gente que eu mencionei há pouco tempo atrás que o Brasil ele adota o pluralismo de fontes do direito. Ora, mas o que é uma fonte do direito? Eu falei isso, mas eu não falei, expliquei? Não podia deixar vocês assim, né? Mas vamos lá. A fonte do direito do trabalho, ela pauta na teoria geral das fontes. O que significa isso? Ora, antes de existir uma norma, né, uma lei, um decreto, uma regra que estipule relações entre as partes, existe o que a gente chama de fonte material. Ora, por exemplo, nós verificamos que muitas crianças estão trabalhando em condições insalubres, em carvoarias,
porque é real isso, nós vamos fazer uma lei para protegê-las. Então, primeiro o que acontece? Eu vejo o fato social, eu vejo a realidade. Estamos hoje em dia diante de uma realidade muito latente, que é a relação dos trabalhadores em plataformas de aplicativos, como, por exemplo, o Uber, o iFood. Esses trabalhadores, motoristas ou entregadores, eles têm direitos trabalhistas? Isso é um fato social. Ora, é uma realidade. Essas pessoas precisam de regulamentação? Precisam de proteção? Esse é um fato social. Tem muita gente trabalhando nessa situação. Ora, se tem muita gente trabalhando nessa situação, será que a gente tem que criar uma norma regulamentando esse tipo de atividade? Por exemplo, uma situação muito comum é as pessoas que trabalham em salões de beleza. O legislador, identificando que existem muitas pessoas trabalhando em salões de beleza, como cabeleireiro, pedicure, manicure, massagista mesmo, ele resolveu criar uma norma regulamentando essas atividades. Perceba, essa norma nem quer dizer que é uma norma trabalhista, mas o que é importante destacar é que, diante de um fato social, de uma realidade que precisa proteção e intervenção do Estado, um fato social, foi feita uma norma. Essa norma, depois que se torna uma lei, ela sai de uma norma conhecida como fonte material, que é uma fonte da onde que eu tiro as ideias, da onde que vem a minha inspiração para criar aquela norma, para se tornar uma fonte formal. Que essa fonte formal pode ser um contrato escrito, uma fonte formal, pessoal. A regra, o contrato escrito, o contrato verbal, o contrato que você firma com uma pessoa pelo WhatsApp, ela é uma fonte formal, porque ela estabelece uma relação jurídica, certo? Uma fonte, uma norma coletiva, que é o quê? Um acordo coletivo, que é quando um sindicato, junto com uma empresa, eles firmam um acordo e neste acordo eles estabelecem regras de como que aqueles empregados dentro daquela empresa vão trabalhar. Dentro da norma coletiva, existe uma outra classe, que é a de convenção coletiva, quando o sindicato dos empregados, junto com o sindicato dos empregadores, sindicatos empregadores, então mais de um empregador, eles se unem para fazer regras para toda aquela atividade. Normalmente tem uma abrangência dentro de um município, dentro de um estado, em alguns casos até do Brasil. Por exemplo, os sindicatos de aeronautas, essas pessoas que trabalham em aviões, por exemplo. É um sindicato no Brasil inteiro. Certo? Então, lá estabelecem regras e normas e o empregador e o empregado estão sujeitos a essas regras e normas. Os decretos normativos são normas criadas, no nosso caso trabalhista, pelo presidente da República. Normalmente, o conteúdo dos decretos normativos são normas relacionadas à medicina e segurança e saúde do trabalho. Então, por exemplo, estipulação de quanto de ruído eu posso ter, estipulação quais são as atividades que geram insalubridade, ou seja, risco à minha saúde. Por exemplo, solda, ruído, barulho, trepidação. E temos também normas, por exemplo, decreto normativo, que estabelecem questões de ergonomia. Qual que é a altura da mesa, qual a quantidade de iluminação, certo? São decretos normativos. Temos também as leis, que são normas criadas em caráter federal, que valem para todos o Brasil, no Congresso Nacional, como, por exemplo, a CLT, a lei dos trabalhadores em salão de beleza, a lei que fala da Previdência Social. Então, são leis, são fontes normativas também. E temos a Constituição Federal, que é também uma outra norma, só que ela é uma norma superior e que prevalece, em regra, sobre todas as outras, a não ser que as outras tenham um conteúdo que seja mais benéfico ao empregado. E, por fim, temos também as convenções e normas internacionais, ou seja, o Brasil, como ele é signatário da OIT, ele vai lá e discute com uma série de países criar normas como, por exemplo, condições de trabalho, ou norma recentemente, uma norma contra o assédio no ambiente de trabalho. Faz uma regra geral do que configura assédio, qual que é a proteção que tem que ser feita, faz um tratado internacional. Esse tratado, o Brasil assina esse tratado vem para o Brasil cria inspirado nesse tratado, ele cria uma norma dentro do Brasil, com base nesse tratado, para ser aplicada aqui dentro. Então, perceba que a OIT, né, ela também é uma influência de fonte normativa. Então, olha que interessante, as fontes formais a gente pode sistematizar em contrato de trabalho, norma coletiva, decreto normativo, leis, Constituição Federal, convenção e normas internacionais de trabalho. Temos também aí, como fonte material, os fatos sociais. Com isso, pessoal, nós encerramos nossa primeira aula
e deixo aqui as referências das nossas atividades, tá ok? Até logo, muito obrigado.